Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num dos conceitos para mim mais legais da ciência de dados e da inteligência artificial, o agrupamento, ou, como todo mundo chama, clustering. Pensa nisso como uma espécie de arte, a arte de encontrar padrões escondidos onde, à primeira vista, parece não ter nada. Ok, vamos direto ao ponto. Para começar, um pequeno desafio visual. Olhem só para esses pontos aí na tela. Quantos grupos diferentes dá para enxergar? Assim, de bate-pronto. 3? 4? Quem sabe até mais. Pensem aí um pouquinho. E a verdade é que, bom, não tem uma resposta certa. E o mais interessante é que essa falta de uma resposta única não é um defeito, sabe? Na verdade, é o ponto central para a gente entender o que é o tal do agrupamento. O jeito que a gente agrupa as coisas depende totalmente da pergunta que a gente está tentando responder. Essa ideia abre a porta para uma área fascinante da inteligência artificial, que é o aprendizado não supervisionado. É basicamente o seguinte: é um mundo onde os algoritmos têm que aprender sozinhos, sem um gabarito, sem uma colinha. O trabalho deles é justamente esse: olhar para o caos dos dados e tentar encontrar alguma ordem, alguma estrutura ali dentro. A definição mais técnica, digamos assim, é essa aí. A tarefa é encontrar padrões ou estruturas que já estão nos dados, mas escondidos. Ninguém chegou antes e falou isso é A, isso é B. A gente não está tentando prever uma resposta que já existe. A gente está tentando descobrir a organização que já está lá. É exatamente como montar um quebra-cabeça sem ter a foto da caixa para se guiar. É pura descoberta. E aqui o contraste fica muito claro, né? De um lado, a gente tem um aprendizado supervisionado. Pensa que o algoritmo tem um professor do lado, mostrando fotos e dizendo: olha, isso aqui é um gato, isso aqui é um cachorro, tem um gabarito. Já no não supervisionado, que é o nosso foco, a gente joga um monte de fotos de animais para o algoritmo e diz: se vira. Ele que tem que perceber sozinho que existem, sei lá, grupos de bichos com 4 patas e pelos e outros com asas de penas. Eu adoro essa analogia do arqueólogo. Imagina só a cena: uma sala cheia de artefatos antigos, nunca vistos antes. Como organizar tudo aquilo? Bom, se a gente separar pelo material de que são feitos, talvez a gente descubra antigas rotas de comércio. Se for pela forma, a gente pode entender para que serviu. E se for pela época, aí a gente vê a evolução daquela cultura. Cada jeito de agrupar conta uma história completamente diferente. E com dados é a mesma coisa. O agrupamento define a narrativa. E é aqui que a gente chega, talvez, na ideia mais surpreendente de todas. Afinal, o que é um cluster? O que define um grupo? E a resposta é surpreendente. Não existe uma única definição universal. Não tem uma regra de ouro. O que é um grupo depende totalmente do contexto, da nossa intenção. Então, se não tem uma regra única, como a gente faz? Um jeito muito bom de pensar sobre isso é imaginar que a gente tem diferentes lentes. E a gente pode usar essas lentes para olhar para os mesmos dados. Cada lente vai revelar um tipo de agrupamento, porque cada uma parte de uma ideia, de uma filosofia diferente sobre o que faz um grupo ser um grupo. Vamos para a primeira lente, a lente do centro. A ideia aqui é bem intuitiva. Um grupo é um conjunto de pontos que estão todos pertinho de um mesmo ponto central, um protótipo. É como se os dados fossem um monte de sistemas solares. Um grupo, ou um cluster, seria um conjunto de planetas que orbitam a mesma estrela. É a atração por aquele centro que define o grupo. Simples assim. Agora, vamos trocar de lente. A segunda é a da densidade. Aqui a lógica muda. Pensa num mapa de população. Um grupo é como se fosse uma cidade grande, bem populosa, com um monte de gente morando perto. E o que separa uma cidade da outra? O campo, as áreas mais vazias com baixa densidade. O legal dessa lente é que a forma da cidade não importa. Ela pode ser redonda, comprida, toda torta. O que importa é que os pontos estejam bem juntinhos ali. E por fim, a nossa terceira lente, a da conexão. Sabe a brincadeira de ligar os pontos? A ideia é essa. Aqui, um grupo não é definido por um centro nem por uma densidade geral. Ele é definido pela proximidade local, pela continuidade. É como se cada ponto estivesse de mãos dadas com o vizinho mais próximo. Juntos, eles formam uma corrente, uma fila. Pensa numa constelação no céu, ou num rio que vai serpenteando pelo mapa. Essa é a ideia da conexão. Certo. Essas ideias de lente, centros, densidade, é tudo muito legal na teoria. Mas como isso vira uma ferramenta de verdade que uma pessoa que trabalha com dados usa no dia a dia? Bom, é exatamente aqui que a teoria encontra a prática, e as ideias viram algoritmos. E essa tabela resume tudo de forma perfeita. Cada lente ou ideia leva a um tipo de algoritmo. A lente por um centro, ela nos dá o famoso K-means, que é ótimo para achar aqueles grupos mais redondinhos, compactos.
A lente por densidade, ela se transforma no DB-Scan, um algoritmo incrível que consegue encontrar grupos de formatos super estranhos e ainda por cima identificar o que é ruído, ou seja, pontos que não pertencem a lugar nenhum. E a lente por conexão, ela é a base para o agrupamento hierárquico, que é perfeito para achar estruturas mais alongadas, tipo correntes. Então, a grande sacada é essa. Escolher um algoritmo de agrupamento vai muito além de uma decisão técnica. É uma escolha conceitual. É decidir qual tipo de padrão se quer encontrar. A ferramenta que a gente escolhe acaba definindo o que a gente consegue ou não enxergar nos dados. E quando a gente entende isso de verdade, a nossa perspectiva sobre a análise de dados muda completamente. A gente para de procurar a resposta certa e passa a ter uma mentalidade de explorador. E essa frase aqui na tela, ela resume tudo. O agrupamento não é uma ferramenta para encontrar uma única verdade, mas um instrumento para explorar possíveis estruturas. Ou seja, o objetivo não é achar a resposta com A maiúsculo, é usar essa ferramenta para investigar as várias organizações possíveis, as várias histórias que aqueles dados podem contar. Então, vamos amarrar as ideias principais. Primeiro, não existe um jeito certo e único de agrupar dados. Esquece isso. Segundo, o método que a gente escolhe tem tudo a ver com a pergunta que a gente está fazendo. E terceiro, e talvez o mais importante, o agrupamento é, na sua essência, uma ferramenta de exploração. É um jeito de descobrir coisas novas e, a partir daí, gerar novas perguntas, novas hipóteses. E tudo isso nos leva a uma última provocação. Com essa nova mentalidade, essa mentalidade de explorador, que padrões que estão escondidos por aí, no nosso mundo, a gente poderia começar a enxergar em qualquer conjunto de dados, do mais simples ao mais complexo. A resposta para isso, como a gente viu hoje, depende só de uma coisa: de qual lente a gente vai escolher para olhar.